Oi pessoal, tudo bem? Vamos então para o exemplo 3 que está lá no Moodle, que é o seguinte: quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas com um grupo de 7 pessoas? Bom, essa primeira parte a gente já sabe fazer, porque a primeira parte a gente vai ter que pensar o seguinte, que como a gente quer comissões, ou quando a gente for formar grupos, conjuntos de elementos, nós temos que prestar atenção numa coisa que é o seguinte, que a ordem não importa, tá? Digamos assim, se eu pegar o elemento A, B e C, é a mesma coisa que eu pegar os elementos C, D e A nessa ordem. No caso, não nos interessa a ordem porque o grupo vai continuar sendo o mesmo. Diferente do que a gente estava vendo naqueles exercícios que a gente tinha que formar números com tantos dígitos, né? Como se fosse assim, queremos formar número de 3 dígitos com os números de 1 a 7. Então, o que a gente fazia? Colocava as opções aqui, né? Tenho 7 possibilidades para o primeiro número, 6 possibilidades para o segundo número e 5 possibilidades para o terceiro número, né? Se a gente estivesse falando de números distintos. Bom, e aí chegaríamos no 210, tá? A mesma lógica a gente pode pensar nessa primeira parte para as comissões, para formar grupos, para formar conjuntos, tá? Então aqui, a primeira coisa que a gente pode pensar é que a primeira pessoa que a gente vai colocar no grupo, para a primeira pessoa que a gente vai colocar no grupo, a gente tem 7 possibilidades. Para a segunda pessoa, a gente tem 6 possibilidades, porque uma pessoa já foi, né, colocada no grupo. E depois 5 pessoas. Vamos multiplicar isso e vamos obter 210. Bom, mas agora nós temos que pensar aquilo que eu já tinha comentado antes. Se eu pegar o grupo A, B e C, né, a Ana, o Bruno e a Carol, é a mesma coisa que eu pegar o grupo Ana, Carol, Bruno. A mesma coisa que Bruno, Ana e Carol, Bruno, Carol e Ana, Carol, Ana e Bruno, Carol, Bruno e Ana. É a mesma coisa. Só que esses grupos aqui, essas ordens, que são 6, estão inclusas aqui no 210. E nós não queremos essas repetições, né? Porque é o mesmo grupo, é a mesma coisa. Então a gente precisa eliminar essas repetições. Como a gente faz isso? Nós vamos dividir pelo número de permutações desse grupo. O número de permutação desse grupo é 6, né? Lembrando, lá no primeiro exemplo a gente fala de permutação, né? Porque a primeira posição aqui tem 3 possibilidades, 2 possibilidades, 1 possibilidade, multiplica isso, então é 6. Tá? É o número de permutação, número de ordens diferentes que podem ser formadas por essas pessoinhas, digamos assim. Só que isso não nos interessa, então a gente tem que eliminar. Então, como a gente precisa eliminar essas repetições, nós precisamos dividir o 210, que foi lá a primeira coisa que a gente encontrou quando foi organizar, pelo número de permutações do grupo, que é 6. Então, nós obtemos o seguinte: 35 comissões, certo? E aí a gente tem uma grande lição que a gente tem que prestar atenção nos exercícios de análise combinatória, que é o seguinte: tem que colocar um não e somente um não. Se a ordem importa, não divide. Que são os casos lá dos números que a gente estava vendo, que a ordem importava, então a gente não dividia por nada, a gente não queria eliminar nenhuma repetição. E agora, se a ordem não importa, divide. No caso, como quando a gente vai formar grupos, conjuntos, elementos, não vai nos importar a ordem, porque vai continuar sendo o mesmo grupo, não vai ser uma coisa diferente, né? Como se a gente colocasse o número 321, é diferente de 123. Mas agora, se eu colocar um grupo de A, B e C, é a mesma coisa que C, B e A. Ok? Qualquer dúvida, mandem pra gente. Tem o fórum e estamos aqui à disposição.